Eu vou me apresentar para quem não me conhece. Sou o professor Leandro, sou professor de História, sou professor de Geografia. Atualmente eu atuo no, no ensino estadual, atuo na PEI Carlos de Laé e convidei aqui junto com o William, o nosso amigo Fábio, né, professor de História também, vai se apresentar, vai iniciar a nossa conversa sobre bola. Fala lá, Fabião. Vamos lá, né? Eu sou o professor Fábio, atualmente trabalho na prefeitura, no Otto de Laé, e trabalho no Colégio Amorim. Sou formado em História e pós-graduado pela PUC em História, Sociedade e Cultura. Então, o meu estudo, que é o que trouxe o convite para participar da live, é um estudo mais voltado para a história social do futebol, né? A função do futebol na formação social do Brasil. Certo. E nessa linha, cara, para falar de futebol em São Paulo, para falar desses clubes que nós conhecemos hoje. Você está com a camisa bonita do Juventus. Ah, Juventus. talvez os mais jovens eles não tenham aí uma familiaridade com o Juventus, talvez mais com a Copa São Paulo que rola em janeiro, que o Juventus vem sempre com times muito bons, né, da base, mas a história assim no futebol, como eu posso dizer, os mais Mesmo, mesmo, famosos, mesmo na né? base, a história recente do Juventus não é uma história vitoriosa, né? Mesmo na É base, curiosa. passa pela mesma dificuldade portuguesa, né? De manutenção da qualidade na base também, né? Os dois clubes passam por dificuldades hoje. Verdade, cara. E como nós vamos abordar aí sobre Juventus, sobre Palmeiras, que tem essa formação também operária, né? Queria te Corinthians, perguntar, cara, como e que. não falar mal do Corinthians, que é a parte mais difícil. Sim, é o mal inevitável que nós vamos falar hoje, né? Nosso papel de historiador não é tomar partido, né? Sim. Justamente não deixar a história morrer. Então, eu queria que você fizesse aí uma introdução, cara. Como que foi essa sua pesquisa, né? O que despertou o seu interesse em pesquisar sobre futebol? E fique à vontade. Bom, vamos lá. Eu já vou adiantar, se tiver algum acadêmico assistindo, que eu, como acadêmico, sou um bom professor. O Leandro leu o artigo. Eu acho que meu mérito como acadêmico é que eu escrevo para o público em geral, eu não escrevo para historiadores. Então, é uma leitura fácil, agradável. Quem não é da história consegue ler, talvez tenha um pouco mais de dificuldade para entender do que um historiador, porque é lógico que eu vou usar, em certo ponto, uma linguagem científica, referências, e aí quem não conhece as referências vai ter dificuldade de entender a leitura. Mas é uma leitura mais fácil. E eu escrevi o artigo porque uma das professoras da PUC fez um chamamento que é verdade. Ela falou, pelas primeiras vezes nos últimos anos, a gente tem uma maioria de pessoas das classes médias e pobres nas pós-graduações de humanas da PUC. E vocês não têm escolha, vocês têm a obrigação de escrever história. Pela primeira vez, a gente tem pessoas que não são da elite se preparando para escrever história. Então, foi um chamamento que me pegou, assim, falei, tá bom, então eu tenho que escrever, eu não tenho outra opção. E pensei em várias coisas e acabei indo para o futebol, né? E aí eu sempre tive essa dúvida, né, do período da guerra, da Segunda Guerra Mundial, da lei que vai perseguir e eu vou usar a palavra perseguição mesmo, vai perseguir os súditos do eixo, né? Como isso se deu. Quem são os súditos do eixo, né? O eixo é o eixo central ali da Europa, né? Geograficamente é um nome que tem um cunho geográfico, né, Lê? Sim, Você tem os países que estão no eixo central ali da Europa, que são a Alemanha, a Itália e a Áustria, né? Eles praticamente dividem a Europa Ocidental e a Europa Oriental, né? E esses países são o eixo mais o Japão que está lá no outro palco, lá no Atlântico. Então, o que vai acontecer? Austríacos praticamente não tem no Brasil, né? sim. Essa lei vai começar a tomar as propriedades
e a perseguir associações, vai justificar a perseguição de associações de pessoas que vieram desses países para viver no Brasil. A justificativa o Brasil foi atacado, em princípio, por navios, por submarinos alemães, exigiu uma contrapartida em dinheiro, porque eu falo, nós estamos isentos na guerra, não podíamos ser atacados, vocês têm que ressarcir esse custo, né? E os alemães e os italianos falaram, não, a gente não vai ressarcir nada, isso vai levar o Brasil a se posicionar na guerra e vai levar a cobrar das pessoas que moravam aqui, que vieram desses países, né? Que vieram da Itália, da Alemanha, do Japão, cobrar deles o custo do ataque cometido, né? Da perda do navio, da perda das mercadorias que estavam dentro do navio. Então, os tais súditos do eixo começam a ter os seus bens confiscados e as agremiações perseguidas, né? E eu queria, a minha dúvida, porque assim, quando a gente vai escrever para a academia, a gente tem que partir de uma dúvida. E a minha dúvida é, por que tantos times, tantas agremiações esportivas ligadas aos súditos do eixo tiveram que mudar de nome e o Juventus da Moca não, né? O que justifica a não mudança do nome do Juventus da Moca? E esse foi o caminho da pesquisa. Cheguei a uma resposta plausível, né, uma resposta que carece de mais pesquisa, e aí se tiver de novo acadêmicos assistindo, o trabalho está disponível na PUC, vocês podem ter acesso e continuar, porque eu acho que a academia não é meu caminho é sala de aula mesmo. Então, num resumão, né, pensando academicamente no trabalho, é isso, né? Por que o Juventus não teve que mudar de nome e os outros clubes tiveram, né? Mas eu acho que como a intenção aqui é mais para ajudar a galera que está se preparando para o vestibular, é um trabalho que se relaciona com movimentos operários, é um trabalho que se relaciona com a Segunda Guerra Mundial, e a gente pode tentar fazer o paralelo das duas coisas, né? Do resultado acadêmico e desses dois momentos da história que podem ajudar no vestibular. Perfeito. Fabião, sobre o período, né? Vale lembrar que a gente está nesse período que você está falando, da Segunda Guerra, a gente está com Getúlio Vargas no poder, né? É uma ditadura, diga-se de passagem, naquele momento. E voltando ao nosso assunto, só para dar uma contextualizada, quem necessariamente precisa mudar o nome é o atual Cruzeiro hoje, né? E o atual Palmeiras. Sim. Certo? Então, times que ficaram nome continuaram com importância ao longo do tempo. A gente tem outros. Na verdade, a gente tem um clube muito importante que teve que mudar de nome, que é o Pinheiros, né? O Sim. Pinheiros era o clube alemão, tem que mudar de endereço, se chamar Pinheiros. Então, o Pinheiros também é um clube importante que tem que mudar de nome. Mas o time mais perseguido mesmo vai ser o Palestra Itália por motivações políticas. E aí é o caminho que o resultado final que o trabalho chega, né? O que acontece efetivamente, assim, que é o mais provável, né? A gente teria que pesquisar mais informações do Cotonifício Crespo, porque o Juventus tem poucas informações desse período, né? O clube, eu fui até o clube e não consegui muitas informações, na verdade não me abriram os arquivos. A gente teria que pesquisar o material pessoal do Vargas, mas, ao que tudo indica, tinha uma certa rincha do Vargas com Matarazzo, né? Por vários motivos. Primeiro, o Matarazzo insistia em importar trigo da Argentina. Para um nacionalista como o Vargas, isso era quase uma ofensa, né? Você tem trigo sobrando no sul e o Matarazzo vai buscar o trigo na Argentina. Então ele queria que o Matarazzo comprasse trigo do sul. O Vargas gaúcho, né? Diga-se de passagem. Desculpa, deu uma cortada ali. E o Vargas gaúcho, né? Diga-se de passagem. Também, além de tudo, Vargas gaúcho, né? Estancieiro, caramba. Aí a gente tem mais algumas questões ali do Vargas. O Vargas, ele tinha um perfil liberal, né? Ele fazia parte de uma elite, né?
ele já é um dos primeiros industriais, então ele é influenciado ali pelo pensamento da elite cafeeira e do café com leite. Então ele tem um pensamento liberal e ele é contra os direitos trabalhistas que o Vargas está implementando. Ele fazia críticas constantes nos jornais e assim por diante. Então tinham vários motivos para o Vargas ter problemas com o Matarazzo. O Palmeiras nunca foi um time das indústrias Matarazzo, mas era diretamente ligado, recebia muita ajuda do Matarazzo, e o Vargas tinha aquela ideia, né? Para os amigos tudo, para os inimigos os rigores da lei, né? A frase não é dele, mas ele repetiu tanto que as pessoas pensam que é dele. Então, para o Matarazzo, todos os rigores da lei. E tem um outro problema também, que é o fato das agremiações todas terem algum posicionamento político, né? Vindos com os italianos. Então, eu acho que o que é importante a gente abordar, pensando em vestibulares, é mais essa questão do papel político desses clubes operários, né? De como eles se estabelecem, qual o papel político deles naquele momento conturbado das 2 primeiras décadas do século XX, que a gente vai ter um monte de greves e de agitações sociais na cidade, né? Eles têm um papel importante nisso. Certo. Eu estou falando demais. Não, normal. É coisa nossa isso aí, né? Bem, dando um segmento nessa linha que você está falando, sobre a sua pesquisa, inclusive, eu queria falar um pouquinho dessa formação tanto do Palmeiras, quanto do Juventus, quanto do Corinthians, que é importantíssimo falar, da formação do que eles foram, né, como operários, e qual a representação deles hoje. Por exemplo, o Corinthians tem a gente, né, falou um pouco disso ontem na nossa conversa particular, e temos que elogiar o Corinthians a relação histórica de ser o time do povo, né? Até mesmo na própria fundação do Corinthians, né, um dos fundadores disse: esse vai ser sempre o time do povo, justamente porque tem essa representatividade dos operários, etc. O Palmeiras tem esse início também de formação operária, mas ao longo do tempo a gente vê que vai afunilando para camadas sociais mais elevadas. O próprio Juventus hoje e outros clubes que tiveram formação operária, eles estão delineando para camadas sociais mais elevadas. Por exemplo, você ia assistir um jogo do Palmeiras hoje, para nós que somos professores, nós pagamos meia, né? Meia entrada para mim no Allianz Parque é um preço absurdo para assistir num local legal, né? E você vê, por exemplo, no estádio do Corinthians, tem ingressos caros hoje, mas tem um setor super barato, né? E super acessível. Eu conheço uma pancada de corintianos, eles sempre vão nos estádios, eles não são ganham mal e dão um jeito de ir no estádio, porque o ingresso ainda é barato, né? Então eu queria que você fizesse essa relação do que eles foram e por que chegaram a essa segregação de classes, entre aspas. Vamos lá. Eu vou ter que falar mal do Palmeiras e bem do Corinthians agora, é isso? Então peraí que eu vou trocar de camisa. Para falar mal do Palmeiras e bem do Corinthians, eu tenho que trocar de camisa para ninguém me entender mal. Vamos lá. Bom. Melhorou. Melhorou. Bom, vamos lá. Primeiro vamos entender a origem desses clubes, né? Tudo, inclusive a gente pode falar um pouco do futebol de várzea, que é meu outro trabalho, que é o trabalho sobre o Jaçanã, né? Tem uma lógica nisso tudo. Você vai ter a industrialização da cidade, que começa junto com o século, né? A gente vai ter o dinheiro, tudo que é necessário para a industrialização estava presente, né? Você tem a mão de obra barata com os imigrantes chegando, você tem um acúmulo prévio de capitais do café, você tem a oferta de energia, inclusive com a usina de Traição, que até hoje draga o Rio Pinheiros no sentido contrário, todo mundo sente aquele cheiro de bosta, não sabe por quê, é porque ele é um rio morto, porque ele é dragado ao contrário para gerar energia. A gente tem, então tem oferta de água, muita oferta de água, é uma cidade que tem um nível pluviométrico de chuvas gigantesco, e você tem tudo que é preciso para industrializar.
Assim que começa a industrialização, ela tem que seguir um caminho, né? Se você vai produzir em larga escala, tem que escoar em larga escala. E aí você vai ter a chegada das linhas de trem, inclusive da linha de trem que vai até o Jaçanã, na verdade, de novo, relacionada à questão da construção de uma hidrelétrica. Por isso que uma linha de trem vai até o Jaçanã. E aí, como a linha de trem passa pelo Jaçanã, o Jaçanã também se industrializa, e aí nascem os clubes de várzea do Jaçanã, que é o caso do Guapira. Então, qual é o caminho lógico? Eu tenho industrialização, preciso, a partir da industrialização, eu preciso escoar em larga escala, e quem escoa a produção em larga escala é o trem. As linhas de trem, por uma questão lógica, pensando na topografia da cidade de São Paulo, elas vão seguir o mesmo caminho que as avenidas seguem hoje, né? Você vai pegar os leitos de rio, né, as várzeas. Então, os trens caminham pelas várzeas e as indústrias se instalam próximas aos trens. Então, você tem a indústria, o trem, todo mundo na várzea de rio, e aí o funcionário daquela indústria vai pegar a várzea de rio, é uma área plana, né? Então, os funcionários das indústrias têm que colocar duas travezinhas ali e começam a jogar futebol. Então, as indústrias até apoiam a formação dos times, os times vão ter os nomes das indústrias. A minha pesquisa, ela se concentrou no estado de São Paulo, né? E o estado de São Paulo estava sob intervenção do governo Vargas. E aí você pega o campeonato de várzea, tem o mesmo espaço no jornal que o campeonato da primeira divisão do Campeonato Paulista. Então, as indústrias apareciam, né, quando elas criavam essas agremiações e apoiavam o surgimento dessas agremiações. E aí, qual é o papel desses clubes efetivamente, né? E aí, aquilo que você falou, será que se perdeu ou será que é continuidade, né? A gente precisa entender isso. Esses imigrantes italianos que chegaram no Brasil, eles chegaram já influenciados por várias correntes ideológicas que surgiam na Europa, que estavam em surgimento na Europa. Quais são as correntes ideológicas? A anarquia, o comunismo e o fascismo. E aí você tem a reunião desses operários italianos e uma participação dessas correntes ideológicas dentro das agremiações esportivas, né? O Palmeiras, ele já nasce com um discurso um pouco fascista, assim, de defender a nacionalidade italiana, de ser um clube para italianos. Aí ele põe uma vírgula ali que pessoas não italianas também podem participar. Então, você não é italiano, você pode participar. Então, o Palmeiras, ele nasce como o maior clube de São Paulo. Já de cara, o Palmeiras tem a maior torcida, o Palmeiras lota os campos onde aconteciam os jogos. Isso incomoda absurdamente a elite, que nas minhas pesquisas eu achei engraçado. Parece que a elite não estava acostumada a conviver com os mais pobres. Esse verbo está no tempo errado, né? A elite não estava acostumada a conviver com os mais pobres ou ainda não está? E aí o Palmeiras incomoda muito essa elite porque é um clube que começa a encher estádios. Então o Palmeiras começa como a maior torcida, o maior clube, apoiado pelo maior conglomerado industrial da cidade, que era o conglomerado Matarazzo. Então, por exemplo, o Paulistano vai sair, o Paulistano era um clube de elite, ele sai do Campeonato Paulista porque o Palmeiras começa a profissionalizar os atletas. A justificativa para sair é essa. Como profissionaliza? O Matarazzo contratava os caras como funcionários, então pagava um salário para eles só jogarem futebol pelo Palmeiras. Então, assim, o Palmeiras nunca foi oficialmente ligado ao conglomerado Matarazzo, mas recebeu muita ajuda, porque ele era um italiano proeminente, ele queria defender essa agremiação italiana que estava surgindo, e surgiu de funcionários dele que já participavam, que é essa história que falam, né, que o Palmeiras veio de uma dissidência do Corinthians. Nos meus estudos não é muito isso que aparece. O que aparece alguns caras que já participavam da direção de outros clubes, inclusive do Corinthians, que surgiu antes do Palmeiras, eles resolvem montar um clube de italianos. Isso porque teve uma excursão de times italianos no Brasil. E aí eles saem, não é que eles deixam o Corinthians, eles continuam no Corinthians e fundam o Palmeiras, né? Então você vai ter um grupo ali de pessoas que resolvem fundar o Palmeiras. Então o Palmeiras ele já nasce com uma ideia de ser um clube da colônia, né? E isso fecha, né? Opa,
Peraí, Oi. vou te cortar só um pouquinho. Justamente para falar desse lance que você. Não quero quebrar o seu raciocínio, mas só para dar uma geralzinha. Na nossa live anterior, que nós fizemos inclusive sobre a origem do futebol, perdão. Segundo as nossas pesquisas que nós fizemos, inclusive, inicialmente quem frequenta os estádios de futebol é somente a elite, os estádios não eram cheios, os estádios eram praticamente desfiles de moda, né, esportiva, para assistir esses espetáculos, vamos assim dizer. Aí você tem o surgimento desses clubes, cheios de a plebe toda presente nos jogos. Isso causou um certo impacto e causa esse confronto, né, da elite com a plebe, né, cara? Entre aspas, né? Sim. Então, Porque na verdade eles não queriam a PEC circulando nos espaços que em princípio eram deles, né? Isso incomoda demais essa elite. E aí a gente tem a diferença do Palmeiras e do Corinthians, né? Como o Palmeiras ele é um time de um determinado grupo, de uma nacionalidade, ele começa muito grande, mas ele não cresce mais, né? Ele se fecha ali naquela comunidade. Agora, o Corinthians não. O Corinthians vai ser o clube de todo mundo. Então, todo mundo que chega em São Paulo, seja na continuidade do fluxo de imigrantes europeus, ou seja na chegada posterior dos nordestinos, todo mundo vai ser torcedor do Corinthians. Até porque eu já vi, você já viu nos estádios a torcida do Palmeiras, isso diminuiu, a gente comentou disso ontem, né? Isso diminuiu, mas eu já vi há algum tempo atrás a torcida do Palmeiras cometer algum tipo de perseguição com nordestinos dentro do estádio. Então você vai ter uma continuidade do crescimento da torcida corintiana, justamente porque o Corinthians estava aberto a receber todos, né? O Corinthians não vai se fechar numa agremiação de um determinado grupo de colonos ou de uma determinada colônia que veio para o Brasil. Então, eu acho que a diferença principal de Palmeiras e Corinthians é essa. Já o Juventus nunca foi um time de massa, o Juventus sempre foi um time do bairro, sempre ficou marcado como um time da Moca, assim, né? O Juventus nunca foi um time de massa. Os demais clubes eu não cheguei a estudar tanto assim, né? A Portuguesa já tem uma formação mais recente, o São Paulo tem uma formação interessante, e o São Paulo é legal a gente pensar também. O São Paulo ele surge de uma dissidência lá do paulistano. A galera do paulistano fala, não queremos mais participar. Aí eles arranjam essa desculpa dizendo que profissionalizaram os jogadores, a gente não quer mais participar. Porque eles eram contra a profissionalização. E depois de uns anos, um grupo do paulistano resolve fundar um clube. E aí eles vão fundar o São Paulo Futebol Clube, que nasce também como clube de elite. Só que o São Paulo tem uma coisa que populariza o São Paulo. Dos três grandes, ele é o primeiro a ter um atleta negro, né? sim. E aí os negros se sentem representados e vão torcer para o São Paulo. Inclusive, o apelido... E aí o futebol ele tem muito racismo, né? Muitas piadas racistas, muitas piadas sectárias. Durante muito tempo o pessoal chamava São Paulino de pó de arroz por causa disso, né? Porque a torcida do São Paulo era toda negra, e aí faziam essa piada falando que tinha que jogar pó de arroz na torcida do São Paulo, se bem que eu não consigo ver piada nisso, né? Que é o problema de você olhar para o passado com o olhar do presente, né? Naquele momento podia ser uma piada, hoje em dia é um absurdo. Então o São Paulo tem esse mérito, dos grandes clubes de São Paulo, ele é o primeiro a ter um atleta negro, que inclusive é o primeiro atleta a ter o seu nome ligado a um produto, né? O diamante negro. Verdade. Então, o São Paulo tem esse mérito. Na Apesar de ser verdade, um clube de elite. esse mérito ele se deu porque foi um primeiro destaque negro, vamos dizer. Porque clube que Sim. aceita mesmo, a gente tem outros anteriores, mas fora de São Paulo. Sim, o primeiro de São Paulo, aí de novo uma piada, né? O primeiro de São Paulo a aceitar atletas negros é a Ponte, e aí ela recebe a alcunha de macaca, né? É foda. Então você vê os absurdos relacionados ao futebol, né? E quem mudou a história do futebol no Brasil foram os negros, os pardos, porque
como os ingleses dizem, né? Foi uma, não sei se você lembra disso, foi uma manchete de um jornal inglês na Copa de 98, quando o Brasil e a Inglaterra se encontraram nas oitavas. A manchete dos caras era o criador contra a criatura, né? O futebol foi recriado no Brasil, né? Ele mudou, ele se transformou numa outra coisa que ele não era. E foi justamente por causa da participação de negros e pardos. Sim. Tanto que todas as seleções brasileiras que ganharam títulos tinham uma porcentagem maior de negros e pardos do que de brancos. Então, acho que isso é significativo. Eu estava falando uma outra coisa importante. Opa, que agora eu esqueci. Fala. Não, eu estava falando isso. Na live passada sobre a presença dos negros nos clubes e tal. E até mesmo o futebol arte, né? Ele surge com os negros. E Sim. os clubes aos poucos se deixou, entre aspas, né? Introduzir os negros no seu clube justamente por conta disso. Porque eles tinham um futebol diferente, eles tinham que se habituar a jogar contra os brancos, eles podiam tocar nos brancos, porque no início do século XX a polícia estava autorizada a descer porrada neles se machucasse um branco durante um jogo de futebol. Então, os clubes começaram a aceitar eles justamente porque eles tinham futebol arte, né? E no Rio de Janeiro, inclusive, o presidente do Botafogo, quando excluiu o Vasco tinha mais de 12 atletas negros, lá no começo da década de 20, no século passado, para o Vasco voltar para o Campeonato Carioca, o Vasco teve que... Ele aceitaria o Vasco desde que o Vasco passasse pó de arroz nos atletas negros, para eles parecessem brancos, jogassem de touca, para não aparecer o cabelo, né? E o mesmo ocorre com São Paulo aqui na nossa cidade, né, cara? Então, tem esses absurdos na história do futebol, né? Eu só acho que é importante a gente falar uma coisa, né? Que às vezes as pessoas pensam, você vai fazer um estudo histórico sério sobre futebol, e eu acho muito louco essa negação do futebol, né? Como elemento formador da sociedade, principalmente da sociedade brasileira, né? E mesmo da Argentina, que a gente falou ontem, né? Você não tem como entender Argentina, Brasil, Itália, Alemanha sem entender a relação do futebol com a sociedade nesses países. Então, por exemplo, é pelo futebol e pelas agremiações esportivas que as ideias fascistas, socialistas e comunistas chegam no Brasil, né? Ou elas se disseminam. Porque isso não aconteceria no interior, onde as pessoas moram distantes umas das outras. Isso vai acontecer nas reuniões de agremiação. E aí, mesmo alguns intelectuais que negam esse papel do futebol, se você pegar o início do futebol operário, os sindicatos, os anarcos-sindicalistas, né, lógico que são os primeiros a negar qualquer relação de poder, então eles negam o futebol logo de cara. Aí os comunistas resistem um pouco menos, porque eles percebem ali uma possibilidade de consciência de classe, né? E eles começam um discurso contra o futebol, dizendo que seria uma atividade alienante, né, do trabalhador, e depois eles percebem que não, que era uma oportunidade de criar uma consciência de classe, uma consciência política, as pessoas estão reunidas ali, dispostas a ouvir. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa classificação do esporte como menos importante, né? Ser brasileiro obrigatoriamente passa pelo futebol. Sem futebol você não consegue explicar o Brasil. Ele é parte formadora da consciência de brasilidade, né? Então, eu acho que é importante que as pessoas entendam isso, que falar de futebol é coisa séria. Bem, cara, como a gente já introduziu aí praticamente os nossos temas, queria que você falasse um pouquinho dessa questão do seu estudo sobre futebol de várzea, né? Você já fez uma introdução, já falou um pouquinho desse surgimento, que inclusive os próprios clubes que são conhecidos como clubes grandes hoje já estiveram nessa prática. E você fez aí você disse que fez uma pesquisa sobre o Clube Guapira, ou pelo menos o futebol no Jaçanã, por conta da e tal. Então, esse na verdade, as indústrias em torno do trem
fizesse aí com que criasse essa cultura do futebol de várzea. Sim, na verdade eu comecei a pesquisar um pouco futebol de várzea para entender, inclusive, a formação do Juventus, né? Porque o Palmeiras ele já nasce com uma ideia de grandeza, né? Ele já nasce porque eu achei poucas referências sobre o Juventus e a história do Juventus, então no meu trabalho acadêmico eu fui traçando paralelos entre a história do Juventus e a história do Palmeiras. O Juventus ele nasce como um clubão de várzea de uma fábrica menor ali na Moca Baixa. Quem não conhece a Moca, né? A gente tem o Alto da Moca, que era o lugar das residências dos operários, de boa parte dos operários, e você tem a Moca Baixa, que é perto do trem, que é onde ficavam efetivamente as indústrias. Então o Juventus nasce na várzea, ali na Moca Baixa, na várzea do Tamanduateí, o Juventus nasce. E aí essa fábrica é comprada pelo Cotonifício Crespi, depois o Crespi muda o nome do time, eu não lembro agora o nome da fábrica original, aí ele coloca o nome do Cotonifício no time, e depois que vai virar Juventus, em homenagem a Juventus da Itália, mas um filho torcia para o Juventus, o outro torcia para o Torino, e aí fica com o nome da Juventus e a cor do Torino, mas ele nasce na várzea. E aí eu fui estudar essa lógica da várzea. A mesma coisa vai acontecer com Guapira. O Jaçanã, na verdade, era chamada, a região ali era chamada de Guapira. Tinha a lenda do ouro do Guapira, né? As pessoas achavam que tinha ouro lá em algum lugar, e caramba. Então o clube é fundado com esse nome em homenagem à origem do bairro, né? Jaçanã é o nome de uma ave que anda com os pés em cima da água. Então era uma região de várzea, uma região alagável, e nas colinas você tinha, nas colinas ali da região você tinha casas de descanso, hospitais, clínicas de tratamento de longo prazo. Então era um lugar que as pessoas iam para descansar. E quando o trem chega lá, inclusive, vai virar lugar de piquenique. As pessoas pegam o trem e vão até o Jaçanã para fazer piquenique ali, porque era uma área verde, com as colinas em volta. Eu imagino que devia ser maravilhoso o Jaçanã, né? Quem conhece Jaçanã, se você observar a topografia do Jaçanã, imaginar aquilo sem as casas, sem os prédios, você imagina que é uma grande várzea de rio, um rio com pouca vazão de água, então você tem as margens que podem ser ocupadas, e as colinas em volta, né? Então devia ser muito bonito o Jaçanã. E aí, com a chegada do trem, você vai ter a chegada das indústrias. E uma das primeiras indústrias a chegar no Jaçanã, e é o que deixa o Jaçanã famoso, é a indústria do cinema, que as pessoas não sabem, né? O Adoniran, ele participou dessa indústria do cinema também. Então, quando ele faz a música, ele faz porque ele ia até o Jaçanã para gravar. E então, uma das indústrias que chega do cinema, e chegam outras, e isso vai... como as indústrias estão lá, as pessoas não vão querer mais atravessar a cidade para chegar até o Jaçanã. Acontece o que acontece em toda a cidade de São Paulo. Os operários dessas indústrias que foram para o Jaçanã começam a comprar terrenos para se estabelecer próximo do trabalho. E aí você tem, primeiro, a indústria, e é muito louco, porque é uma lógica que se repete na cidade toda, né? Primeiro chega a indústria, aí você vai ter o estabelecimento dos operários, o surgimento do comércio. O Guapira ele surge de uma empresa de vidros que tinha se estabelecido ali. Aí ele vai ser uma agremiação que joga na área de várzea. Eu não sei se o pessoal conhece aí o Jaçanã, mas tem uma avenida ali, eu não lembro o nome dela, que é seguindo assim do céu, tem a rotatória do céu, e você continua naquela avenida, vai sair lá no cemitério, eu não lembro o nome dessa avenida agora. Ali tem uns conjuntos habitacionais e o campo de futebol, tanto do Grêmio Aliança quanto do Guapira, eram ali. E aí depois o Guapira vai fazer uma associação, pedir ajuda dos comerciantes e estabelecer no alto da colina ali. Então, e demora um tempo para construir piscina. Então eles vendiam falando que ia ter piscina e demorou um tempo para ter a piscina. O clube demorou para se construir do jeito que ele é hoje, né? Então ele começa na mesma lógica do Juventus. Primeiro chega a indústria, aí os operários se estabelecem ali,
montam os campos de futebol na várzea, porque terra plana, coloca a travezinha. A mesma vantagem que o trem tem de se estabelecer nas áreas de várzea, de passar pelas áreas de várzea, porque você não tem que cavar, você usa uma terra plana, você está seguindo o leito do rio, os operários têm para praticar futebol, né? Então, a história do Guapira e a história do Juventus são meio parecidas, né? Eu tive que estudar essas coisas para ir fazendo paralelos, porque eu não achei muitas referências da história original do Juventus, assim, mais profundas. Eu achei coisas no site e tal, mas eu precisava de outras referências para enriquecer o estudo. Pô, legal, cara. A galera tem uma perguntada aqui. Seria Stamates essa avenida aí, ô Fábio? Seria Luiz Eu acho que é Stamates aí? Stamates. Acho que é, não é? É que Eu sai do acho que é cemitério, Stamates. só ela. Sim. É, que Tem sai um do céu de comentário. Assanã e vai em direção ao cemitério. Então, tem um comentário Deve aqui. ser essa Opa, daí. não. Então, tem um comentário aqui dizendo, ó, havia um cinema no Jaçanã pelo fato de lá ser uma área afastada da indústria, ou seja, silêncio. Faz sentido, Sim. né? Então, o cinema é o primeiro a chegar lá, né? Só que como o trem chegou, a indústria veio atrás, né? Não tem jeito. Aí você vai ter. O Edu Chaves é uma herança desse período industrial da região, né? Você olhar o Edu Chaves tem um monte de indústrias. Então, o trem levou isso até lá. O trem hoje não existe mais, né? Mas a herança está lá. Você vê que as indústrias se estabeleceram ali. Elas continuam ali porque geograficamente é uma área estratégica, né? Você está na boca da Fernão Dias, perto da Dutra, então você está no caminho para as outras duas grandes cidades do Brasil, né? Então, estrategicamente para a indústria é um ponto muito interessante. O trem tinha a função de levar material para a construção de uma hidrelétrica, mas ele acaba levando a indústria no caminho junto com ele. Maravilha. E aí, Fabião? E aí, vamos falar. Fala aí. Pode falar. Então, e aí vamos falar um pouco do futebol durante o período da guerra ou não? Da função, de como foi essa função do futebol e a relação do Vargas com o futebol no período da guerra, que eu acho que é interessante isso, né? Interessante porque a profissionalização do futebol se dá justamente com Getúlio Vargas. Né? Eu acho que qualquer jovem aí que começa a estudar, ou qualquer pessoa que vem estudar Getúlio Vargas, a primeira imagem que você tem de Getúlio Vargas é ele num discurso dizendo o trabalhador brasileiro, né? E o Vargas, ele tem isso para ele, de que ele profissionalizou o futebol aqui no Brasil, também com a questão da CLT. Então, a partir do momento que você profissionaliza, você tem novos empregos, né? Isso fortalece toda a sua relação com o trabalho. Mas a gente não pode esquecer dessa relação do Vargas com a Segunda Guerra. Né? Eu acho muito louco, inclusive. Mesmo se a gente nem relacionar futebol, já tem uma série de coisas que geram dúvidas. E você pensa, pô, por que ele tomou essa atitude? Por que ele teve tal atitude com determinado estado, com outro estado, no entanto? Nós passamos aí, hoje é dia 11 de julho, há 2 dias aí nós comemoramos a Revolução Constitucionalista, né? E São Paulo É tem mais um tudo motivo para ter um revés com mundial, Vargas. Matarazzo, Oi? E São Paulo a tem tudo Revolução para ter esse Constitucional revés. é mais um motivo, né? Fala aí, desculpa, te cortei, vai. Não, não, de boa. Vamos continuar para dar tempo. Então, ó, Vamos lá. esse é o motivo para o Vargas odiar o Matarazzo, né? Porque o Matarazzo ele vai ser um dos organizadores da resistência ao governo dele em 32. Então, o Matarazzo ele vai organizar, na verdade, ele é o chefe da parada, né? Ele organiza a Revolução de 32. Ele era o presidente da Associação Industrial de São Paulo nesse momento. E a gente sabe, né, historiadores sabem que a Revolução de 32 não tinha nada de nacionalista, não tinha nada de constitucionalista, era uma tentativa de uma elite que tinha sido retirada do poder e de voltar para o poder. O envolvimento da sociedade foi manipulado, é lógico, o envolvimento da sociedade é até bonito, né, todo o interesse de
defender uma ideia, né, defender a ideia da Constituição e do governo legal, mas a gente sabe que essa população foi manipulada. E é muito louco essa ideia de grandeza, né, essa autoimagem de grandeza que a cidade de São Paulo tem, que ela comemora uma guerra que ela perdeu, né? Eu acho que é o único lugar do mundo que se comemora uma guerra perdida. Eu nunca vi isso. Não sei de outro lugar que se comemore uma guerra. É como se a Alemanha comemorasse a derrota na Segunda Guerra Mundial. Tipo, não faz sentido. Mas é construir uma autoimagem de grandeza. Agora, tem uma coisa do Vargas, mano, que me incomoda. Não sei se você sente isso também. O Vargas é um ditador que eu admiro. Isso me faz sempre ficar com o pé atrás quando eu ouço Vargas, né? Porque você fala, mano, eu não posso admirar o cara, ele é um ditador. Mas é que, como a gente estuda ciência política, politicamente ele é um gênio o tempo todo. E eu acho que essa passagem do futebol tem muito a ver também com a história do samba, né? Das escolas de samba. Talvez mais do que profissionalizar, ele quisesse normatizar e controlar, né? Se você profissionaliza, você consegue estabelecer regras e consegue controlar, inclusive controlar receitas, que é uma coisa que interessava muito ao Vargas, porque é um Estado que pretende garantir bem-estar social e ele precisa aumentar a arrecadação. Um futebol profissionalizado aumenta a arrecadação, né? Então, assim, como ele é o único ditador na história da humanidade que de alguma forma eu admiro, eu tomo muito cuidado quando eu leio sobre Vargas e fico tentando achar aonde que está a sacanagem do Vargas no que ele fez. Tem alguma sacanagem, sempre tem. Não é? E eu converso com os outros historiadores e todos eles falam a mesma coisa. O único ditador que a gente fica na dúvida, que a gente fala, mano, eu não sei se eu falo bem ou mal dele, se foi bom ou ruim ter o Vargas, não é? Você fica pensando, o que eu faço com o Vargas? Onde eu coloco esse safado? Inclusive, na live passada, a gente chegou a um momento que a gente falou dessa questão do profissionalismo do futebol. E em outras lives que a gente fez uma live sobre direita e esquerda. E chegou a hora de falar do Vargas, né? Que o Vargas tem simpatizantes da esquerda, o Vargas tem simpatizantes da direita, o Vargas tem simpatizantes da extrema esquerda e da extrema direita. Aí você fala, pô, o que o Vargas é? E sempre quando eu vou falar do Vargas e me fazem essa pergunta, pô, mas o Vargas era esquerda ou direita? Aí eu falo, cara, eu vou ter que te dar umas 4 aulas de Vargas para tentar te explicar e talvez você vai sair com a mesma interrogação que eu. Vai sair com a mesma dúvida. É que, na verdade, o Vargas ele vai ter muita inspiração no fascismo, né? E o fascismo é efetivamente o que ele se dizia e pretendia. Ele é um caminho do meio, né? Quando a gente fala de economia e organização social. E é importante entender isso para não ter essa confusão que tem na internet. Quando eu falo de economia e organização social, o fascismo efetivamente é um caminho do meio. Ele é um estado de bem-estar social, né? Ele tem a pretensão da garantia do bem-estar social da população. Ele tem um estado que investe em produção e que investe em diversificação de produção, em industrialização. Então ele não é um estado liberal, mas nos costumes ele é de direita. Então, se você olha só para a questão da economia e do bem-estar social, a esquerda ou o centro-esquerda se sente à vontade com essa lógica, né? O trabalhismo, né? Os partidos de esquerda brasileiros, eles são mais trabalhistas e têm mais herança do Vargas na prática do que do pensamento comunista. Eles estão muito mais próximos do trabalhismo varguista do que do pensamento comunista. Mas, ao mesmo tempo, o pessoal conservador, de costumes conservadores, também se apega ao Vargas, né? Porque o Vargas não estava aí para as minorias, ele estava mais pensando no crescimento econômico da nação e das populações, mas não na defesa do negro ou na defesa do homossexual. Isso não passava pelo Vargas. Então, ele, em um ponto, ele se aproxima de uma corrente, né? Nos costumes, ele está mais à direita, e na economia e na organização social ele está mais no centro, né? E é bem isso que é o fascismo, é isso que causa essa confusão que o povo fala, o fascismo é de esquerda. Eu costumo falar para as pessoas assim, se você acha que o fascismo é de esquerda,
vá a uma reunião neofascista e grite, sei lá, poder para os homossexuais, sei lá, qualquer coisa que o fascismo odeie, e se você sair vivo de lá, é um movimento de esquerda. Fala, ó, direito ao casamento homossexual, se você gritar isso numa reunião neofascista e sair de lá vivo, aí eu acredito que o fascismo é de esquerda, senão você está errado, né? Fabião, Oi. tem uma pergunta aqui, cara, vai até relacionar com o nosso assunto aqui. O Massaro Brasil perguntou aqui: Palmeiras, Corinthians, São Paulo cresceram. Juventus continuou como um clube pequeno, mas mantém-se com um clube romântico até hoje. Por quê? Então, aquilo que eu comentei ontem, agora eu vou ter que fazer piada, desculpa, gente. O Juventus, ele é um clube do bairro, né? Eu sou da Moca e todo moquense, sem exceção, é juventino. O Juventus, se montasse um time grande, um time bom, e teve essa oportunidade, inclusive o dono do Pão de Açúcar, o Diniz, ofereceu comprar o futebol profissional do Juventus, ele queria comprar, transformar em clube empresa, e o Juventus não quis vender. O Juventus, com um time bom, lotaria Pacaembu, lotaria Allianz, porque a torcida, a Moca iria em peso acompanhar o Juventus. E aí eu costumo dizer, né, se você olha o estádio do Juventus pela TV, você vê o lado do muro que dá para a Rua Javari. É o muro da Rua, não, desculpa, é o muro da Rua dos Trilhos. A arquibancada maior, coberta, fica do lado da Rua Javari. Então, as câmeras ficam na Rua Javari e filmam a Rua dos Trilhos, onde é a arquibancada menor que seria para a torcida adversária. E nunca tem ninguém lá, você acha que o estádio do Juventus está vazio. Só que todo jogo do Juventus tem 3.000 pessoas, tem 4.000 pessoas. Se você levar, se não me engano, o Massaro é São Paulino, se você olhar o São Paulo, a torcida do São Paulo só vai no estádio quando o São Paulo está ganhando. Como faz tempo que o São Paulo não ganha, o São Paulo não deve ter média de torcida no estádio nos últimos anos de 3.000 pessoas. O que significa que o Juventus é maior do que o São Paulo, né? Na minha opinião, desculpa aí. Então, o Juventus, ele sempre foi um time do bairro, né? E a Moca, ela é quase uma nação, né? O moquense tem essa coisa que também está presente na organização do Palmeiras, né? De ser meio sectária. Eu conheci um moquense que eu falei até isso para minha esposa, a gente estava em Atibaia, aí eu falei, olha, Canoli tem na Moca. Veio o dono do restaurante falar comigo, ele falou, você que é da Moca? Eu falei, sou, como é que você sabe? Porque você falou do Canoli do Juventus para a garçonete, ela foi me avisar. E aí ele veio, sentou, conversou comigo, eu falei, tá vendo, alguma vez você falou que era de Santana, alguém veio aceitar na mesa e conversar com você? Aí eu falei pra ele, mas por que você saiu da Moca, cara? Aí ele falou, a Moca é ótima, o único problema da Moca é que ela é uma ilha cercada de São Paulo por todos os lados, aí eu tive que sair. Então o moquense, ele ama a Moca e ama o Juventus, porque o Juventus é um símbolo da Moca, né? Então o Juventus, se depender dos moquenses, nunca acaba. Verdade. Inclusive, tem aquilo que eu falei ontem, né? Tem que tomar cuidado com o que os juventinos falam, porque você nunca sabe se é sério ou piada. Por exemplo, um cara que é torcedor do Juventus, ele não é o segundo time, é o time dele. Ele falou, não, o Juventus estava participando da Copa do Brasil, ele falou, não, a gente tem projeto Tóquio, mano, o Juventus vai para Tóquio ano que vem. E aí você não sabe se você ri ou se você leva a sério, na dúvida você leva a sério, você acredita neles porque é complicado. Fabião, a gente tem pouco tempo. Tá, vamos falar para os alunos aí da sintetizar aí um pouquinho do momento da Segunda Guerra Mundial, né? Que eu acho que é importante. O que você acha? Vamos nessa. O pessoal está pensando no vestibular. Vamos lá, ó. É assim, o que acontece nesse período? Você vai ter um papel forte dos Estados Unidos, na verdade, de uma ideia de pan-americanismo, né? De uma nacionalidade pan-americana. Então, isso é importante pensar a respeito, tá, gente? Que os Estados Unidos defendem um liberalismo que eles nunca praticaram. Você vai ter uma influência pesadíssima, um investimento pesadíssimo do Estado norte-americano numa indústria cultural para garantir, além de empréstimos para os governos, eles têm que controlar, além de controlar financeiramente os países, eles têm que controlar mentalmente todas as nações. Eles vão usar
toda a indústria cultural, por exemplo, a criação do Zé Carioca, para aproveitar aquele momento de enfraquecimento da Europa para estabelecer um poder deles na América, né? Uma hegemonia norte-americana sobre o restante da América, que é a ideia deles desde sempre. Isso está no Destino Manifesto. Eles são o povo das luzes, o povo responsável por trazer a luz para a América, e eles acreditam nisso. O povo americano acredita nisso, os governantes querem mais roubar a gente mesmo. Mas o povo americano acredita que eles têm a obrigação de trazer as luzes para a América, né? Então o povo americano também é manipulado por esses governantes todo o tempo. Então esse pan-americanismo, ele vai usar da ideia de um inimigo interno. Então a mesma justificativa que o fascismo usa, de que existe um inimigo interno que tem que ser combatido, o pan-americanismo também vai usar. Então, combater comunistas, anarquistas, fascistas, todas essas ideias anticapitalistas que vinham, no caso do fascismo, não é anticapitalismo, então, né, ele é contra o capitalismo liberal, não contra o capitalismo. Todas essas ideias contra o capitalismo liberal que poderiam se estabelecer na América Latina, que é um lugar de conflitos sociais. A lógica para a América Latina é querer um governo social-democrata, é querer um governo fascista, ou querer um governo comunista, porque você tem conflitos sociais muito grandes. Então os Estados Unidos vão estabelecer, através da indústria cultural dele, uma política de medo em relação a essas ideias que vêm da Europa. Quando o Vargas se aproxima dos aliados, ele vai abraçar as ideias dos Estados Unidos da América, ele está trocando isso por vantagens econômicas e por tecnologia. Então, ele vai passar a combater esses ideais. Inclusive, esse é um dos motivos do Palmeiras ter alguns meses ali entre março e setembro, que é o período que eu estudei o estado de São Paulo, e aí fiz relação com outras referências para entender o que estava acontecendo. Por isso que o Palmeiras, nesse período, vai ter que mudar de nome. Por quê? O Palmeiras usava um nome chamado Palestra Itália, e ele era um súdito do eixo, ele era de colonos italianos, né? Então o clube alemão mudou de nome, o clube espanhol, só porque era fascista, teve que mudar de nome, porque a Espanha era fascista, não o clube, né? Teve que mudar de nome. O Espanha virou Jabaquara, ganhou o nome do bairro. A gente vai ter o Palestra Itália de Minas virando Cruzeiro, em homenagem ao Cruzeiro do Sul que aparece na bandeira. O Palmeiras muda o nome, era Palestra Itália, ele muda o nome para Palestra Brasil. E aí eu achei notícias no jornal de pessoas exigindo a mudança do nome Palestra, porque era um nome italiano e não podia manter o nome italiano. Qual que era o problema de verdade com o Palmeiras? O Matarazzo participou efetivamente da ajuda ao governo fascista italiano. Ele envia dinheiro para a Itália para ajudar Mussolini. Então ele faz empréstimos, um dos empréstimos de 1 milhão de liras para ajudar o governo fascista do Mussolini. Ele participa efetivamente, ele tinha o título de conde, né, recebido pelo rei da Itália, pelos serviços prestados à Itália. O Mussolini transforma aquele título em hereditário, então os filhos do Mussolini também eram condes a partir dali. Então, essa proximidade do Matarazzo com o fascismo e essa inimizade entre ele e o Vargas desde sempre, inclusive levando em consideração a Revolução de 32, num momento de guerra. Então você tem um momento de guerra, o Matarazzo diretamente ligado ao Palmeiras e diretamente ligado ao fascismo italiano. O nome Palestra não pode permanecer, nem que seja Palestra Brasil. Só para vocês saberem, palestra é uma palavra greco-romana que significa lugar de praticar esportes. E o Palestra Itália vai ter que mudar o nome, ele muda o nome um dia antes da final. E é muito louco que a final é contra o time que teve origem no Paulistano. Então, no dia do decreto que o Palmeiras era obrigado a mudar de nome, o jogo era contra o Paulistano. Na final, quando o Palmeiras mudou definitivamente o nome de Palestra Brasil para Palmeiras, para poder jogar a final, o jogo era de novo contra o Paulistano.
que inclusive nesse período aproveitou toda essa conturbada situação política para tentar comprar o estádio do Palmeiras, obrigar o Palmeiras a se desfazer do estádio, porque todo mundo queria ter um estádio na área central da cidade, né? Uma das áreas mais valorizadas da cidade. Então a gente tem, e aí eu vou de novo puxar a sardinha para o nosso lado. Isso é a prova de que o Palmeiras é o time mais importante de São Paulo, né? Porque nós somos historicamente rivais dos outros dois grandes, né? Eles são o resto. Eles são nossos rivais, né? Eles não são rivais entre eles. A rivalidade é com o Palmeiras. Então, a gente é mais importante do que todos os outros. E assim, essa perseguição aos súditos do eixo vai acontecer durante todo o período da guerra e acontece com todos os clubes, menos com o Juventus. E aí, qual o resultado que eu cheguei? Para os amigos tudo, para os inimigos os rigores da lei. O Matarazzo era inimigo do Vargas. Fabião, Já Fabião, o... Fabião, espera um pouquinho. Acabou? Tem 10 segundos. Dá um tchau. Vamos tirar um print e vai ter mais.